Olá, eu sou Marcelo Camargo e estamos começando mais um Desconstruindo. Estou aqui com a minha amiga Isadora Ferreira. Hora de virar ampulheta. Olá. Ela tá aprendendo, gente. Depois de 9 episódios, ela aprendeu a virar todos. a ampulheta. E no único dia que nós não tínhamos ampulheta, ela quis virar. Tá vendo? Entendeu? Mas tudo bem. E hoje nós trazemos aqui o nosso convidado Braulio. Já criei um nome novo né? Já sei como que eu vou pegar. Estilo Piracicabano? Porque ele é Braulio. Não, botar um... É verdade. Enfim. Braulio trabalha com turismo. Ele trabalha com uma agência de turismo, na verdade, e a gente veio contar um pouquinho sobre essa dinâmica entre turismo, arquitetura, viagens. Vai ser uma coisa bem louca aí esse podcast de hoje. Uma coisa que a gente tá com saudades de fazer, inclusive. Bastante, turismo. né? Mas tudo bem. Vamos tentar. Já que a gente não pode viajar, vamos viajar aqui dentro do nosso espaço. E aí, Braulio, conte pra gente um pouquinho sobre você, sua trajetória, como você chegou até ser agente de turismo. Já sabemos que você não era dessa área e, de repente, migrou para ela, o que está sendo super tradicional nesse podcast. Só eu que a Isadora não saímos ainda da arquitetura. Eu não sei se até o final do podcast a gente vai continuar na arquitetura. Então, mas tudo bem, não vamos discutir isso agora. Porque tá todo mundo mudando de ramo, assim. Então vai que inspira. Mas então vamos lá, fale um pouquinho aí pra gente. Não, eu sou o Braulio, então, na verdade, minha mudança não foi bem mudança, né? Porque eu me formei em engenharia ambiental e, na sequência, a gente já abriu uma agência de turismo franqueada da TAM Viagens na época. Aí da TAM Viagens, isso faz 10 anos, então faz um tempinho já. Então eu não vivenciei a engenharia. Então por isso que eu não acho que eu troquei, né? Assim, foi um abandono no parto ali, entendeu? Eu me formei porque tinha que me formar. Entendi, né, vamos dizer assim. Coitado da engenharia. Aí depois eu segui, então, faz 10 anos que a gente tá com a agência de turismo. A gente começou como TAM Viagens, na época uma franquia da parte de turismo da TAM. E depois ela mudou o nome, né? Mudou a marca para Latam Travel, acompanhando o nome Latam da companhia aérea. E hoje a gente está com uma Agastur Viagens. Então teve essas duas trocas no meio do caminho ao longo desses 10 anos. Então hoje vocês têm uma empresa que é própria e que no caso não faz parte de nenhuma outra franquia, com nenhum outro tipo de... Não, na verdade ela faz parte de outra franquia também, que é a Agastur Viagens, que é sediada em São Paulo. Todas que eram Latam viraram Agastur ou não? Isso é um desmembramento, assim? O que aconteceu de fato, a Latam Companhia Aérea, ela acabou optando por descontinuar com a agência de turismo para focar no que ela realmente sabe fazer como companhia aérea, né? Então os contratos não foram renovados e acabou que foi escolhida a Agastur Viagens, que é uma outra franquia, por conta de ser uma empresa mais próxima do que a Latam Travel oferecia e ainda mais completa, que hoje a gente oferece não só a Latam, com benefícios exclusivos, mas também a todas as demais companhias aéreas e produtos, enfim, agora o nosso leque de produto aumentou muito. E eu queria saber, como que você foi parar nesse meio de agência de viagem? Porque, assim, eu e o Braulio, a gente tem uma coisa em comum, que é, nossa infância a gente mudou de cidade muitas vezes, porque os nossos pais trabalhavam juntos, então a gente era obrigado a se mudar aí, sei lá, 15 vezes de cidade, aconteceu na nossa história. Você acha que isso tem alguma coisa a ver em você querer trabalhar com viagem? Ou não, nada a ver, foi uma coisa que, tipo, eu gosto de viajar só e nada a ver com a minha experiência de sempre estar em novos lugares? Eu acho que isso ajuda sempre, né? Quem é acomodado, vamos dizer assim, está sempre acostumado a estar no mesmo lugar, acaba tendo essa tendência de ficar no mesmo lugar, né? Então a gente acaba que sempre se movimentou, né? Não por nossa escolha, mas pelos nossos pais. E eu acho que de alguma forma ajudou nessa escolha aí, nessa vida do turismo, sim, e fora a paixão de viajar. Eu realmente adoro viajar e principalmente adoro quando os clientes voltam de viagem e falam que a viagem foi sensacional, que foi dentro da expectativa ou até acima da expectativa. Isso daí que é mais bacana. Com essa situação que você diz agora que adora viajar, você acha que a viagem é um vício? Vício? A gente pode chamar que sim, né? A gente pode... Você pode responder essa pergunta, meu querido. Eu acompanhei, na verdade, até curioso isso, que esses tempos atrás eu estava discutindo sobre essa mudança, né, das prioridades, né?
Então, de 10 anos pra cá, a gente já percebeu uma mudança de prioridade nas pessoas. Então, lá no comecinho, a gente via que as pessoas preferiam muito mais trocar de carro do que viajar. Então, a viagem sempre era uma coisinha de lado e tal. Inclusive, a gente pode vir até na parte de casamentos, né? Que a viagem era o último ponto a ser escolhido. O orçamento já tava assim. O orçamento já tava zerado e Né? ele queria fazer alguma coisinha em 12 vezes, em 20, o que fosse. E isso mudou. Então, dentro desses 10 anos, a gente acompanhou de forma muito presente essa mudança. Então, inclusive a quantidade de dias viajando, o tipo de experiência que a pessoa quer em viagem. Bom saber. Antes era aéreo, hotel e tchau. Hoje em dia elas querem saber o que tem pra fazer lá de fato. E não tô indo só porque fulano ou ciclano foi, etc. Eu acho Então, que mudou nesses bastante. 10 anos que você comentou, uma coisa que deu essa impulsionada também em fazer as pessoas quererem estar em lugares diferentes mais vezes é o fato da internet. Porque hoje em dia, imagino que há 10, 15 anos atrás, pra gente pensar em viajar pro Japão era um negócio tão distante que a gente não sabia nada da cultura, não sabia como era, que a gente tinha um acesso um pouco mais limitado. Hoje, com a internet, você fica curioso, você vê fotos, você vê que alguém foi, e aí você acha, não é tão difícil assim, dá pra eu ir também, vou me planejar. Então você começa a fuçar blog de viagem, você quer estar nesse lugar, você quer, e aí as pessoas... Não vamos entrar em detalhes de blogs de viagem, porque A gente já vai daí a explicar gente o vai porquê. chegar num momento muito crítico desse podcast, que não tá no momento ainda. As pessoas chegam pra você com alguns blogs de viagem, tipo, eu vi isso, quero nesse lugar, e aí você tenta dar uma... Tipo, isso aí não é tão bem assim, o melhor aqui. Elas chegam com informações da internet pra você? Olha, a primeira dúvida que você falou, né? O primeiro ponto que você colocou é se a internet com o que a internet interferiu em tudo isso, né? Realmente, assim, a internet, sem sombra de dúvidas, abriu o mundo para todo mundo. E principalmente o que mais assusta em viajar ou decidir fazer uma viagem para algum lugar é o fato de você não saber o que você vai encontrar. É verdade. Que é a coisa mais gostosa de viajar, na verdade, né? Eu ia falar Vamos que é o que eu mais, eu acho que eu acho mais Só interessante que é você não saber. Pra quem gosta de viajar, mesmo é assim, é a essência da coisa. Só que às vezes você vai com família, você vai com filhos, você vai com outros casais. Ou enfim. seja, não casem, não tenham filhos. Se quiserem uma viagem mais aventureira. O que eu quero chegar é assim, você procura um pouquinho mais de segurança, entendeu? É verdade. Porque você quer saber que vai ter água lá, vai ter energia lá, vai ter Você quer estrutura evitar o lá, perrengue. vai ter lugares lá legais. Então é isso que a gente entra também como agente de viagens, né? Tá, a gente mas realmente consegue. deixa eu então fazer uma pergunta dentro dessa questão aí que você falou da internet. Bom, a gente sabe que a tecnologia da internet, ela com certeza ela auxiliou muito o trabalho de vocês. Porque realmente antes vocês tinham que vender as coisas por catálogos, né? Tipo fotos impressas. Porém, com o advento da internet também veio a questão de outros lugares, outros meios de se comprar viagens. E de uma certa forma, a gente percebe assim meio às vezes por fora, é que as agências de turismo deram uma queda, às vezes, em suas vendas por conta de uma concorrência com empresas que, de repente, online que não tem que se manter uma estrutura como de uma agência física e que, de repente, conseguir até proporcionar valores de pacotes de viagens, qualquer coisa, mais em conta. Você acha que isso, misturando a parte que a internet trouxe de bom e essa parte, ela se contrabalança ou ainda a parte boa da internet ainda valoriza mais ainda o trabalho de vocês? Olha só, eu acho que não é o que a internet trouxe de bom, trouxe de ruim, é a nossa vida agora. Então a gente tem que entender que o mundo mudou, o mercado mudou e, de fato, muitas agências de viagens sumiu do mapa, mas assim como qualquer outro setor que some do mapa algumas empresas, por quê? Porque não se renovam, não se acertam, não se estruturam, não oferecem o serviço adequado. Então é aí que começa o perrengue, vamos dizer assim, de não conseguir dar sequência ao negócio. Agora, falando de agência de turismo em si, foi muito bom e, ao mesmo tempo, junto também o aumento de passageiros viajando. Então a gente teve uma queda, sim, vamos dizer, no geral, de agência de viagens, mas ao longo do tempo a gente só aumentou. A minha agência exclusivamente, algumas da rede, só aumentaram. Assim como dentro da mesma rede, ou seja, oferecendo os mesmos produtos, os mesmos preços, algumas não tiveram sucesso. Mas aí eu acho que também vai da questão de como as pessoas trabalham dentro da agência. Sim, perfeito. O interpessoal, porque assim, você comprar online, acho que para muitas pessoas,
isso ajudou, porque tem gente que não gosta desse contato, de ficar falando, não, você vai lá, você resolve tudo sozinho, você vê, comprou, acabou. Perfeito. E aí, Entendeu? junto a isso, o que acontece? A própria tecnologia ajudou a gente como? Até 2 anos atrás, desculpa, até pré-pandemia, a gente não tinha como vender online. Eu quero dizer assim, eu não tenho como vender para você aqui na sua casa, eu lá na minha agência, e a gente conseguir fazer negócio, ou seja, com meus agentes de viagens. Hoje já é possível fazer com segurança. Antes dava para fazer passando dados de cartão e tal. Hoje tem o cartão virtual, que já ajuda bastante quando precisa de dados do cartão de algum fornecedor, ou até mesmo links de pagamento que consegue fazer todo o procedimento. Então trouxe essa facilidade e essa proximidade também até para pessoas que não curtem tanto o interpessoal. Eu acho que as pessoas, isso num modo geral, né? Todas as atividades, profissões, a gente também é impactado da mesma forma na arquitetura pela internet. Tem gente que vê projeto, vai lá, copia, se vira, mas não tem o suporte do arquiteto por trás quando você contrata o arquiteto pessoalmente. Agência de viagem, mesma coisa. A última experiência que eu tive de viagem sei lá, a gente trocou pontos lá na internet, não sei o quê, daí o voo mudou, daí entrou pandemia, eu tive que mudar voo. Meu, não havia santo que me atendesse pra resolver a passagem que precisava mudar. Uma porque a de pontos não dava, outra porque não sei o quê. Falei, socorro, não tem pra quem ligar, não tem quem resolver. Que na verdade... me arrependi, falei, não, na próxima vez, Braulio, você vai fazer tudo, porque eu juro, não dá. Mesma coisa quem se mete a reformar sozinho e não tem um profissional que eu atrás, acho que na né? verdade também assim, o que aconteceu, a gente vai entrar nesse assunto agora da pandemia, é que ninguém sabia o que estava acontecendo. Claro. Entendeu? Então, às vezes, assim, você teve uma experiência muito ruim e se você tivesse com a agência de turismo, você tinha um respaldo maior. Isso a gente sabe com certeza, mesma coisa com o arquiteto, mesma coisa com outro profissional. Porém, a pandemia causou uma situação muito louca na vida de todo mundo. Você falou assim, teve coisas que vieram para melhorar, que nem essa questão de poder fazer as compras online, esses links de pagamento. Né? E na verdade são coisas que já existiam, mas assim, parece que não podemos fazer isso, não podemos. É que nem a questão do tipo... Delivery. Tinha restaurante que não entrega delivery marmita. É um problema. Gente, hoje tem restaurante que prefere trabalhar 100% em delivery do que presencial. É mudança mesmo. Entendeu? Então vamos lá, entrando nessa questão da pandemia. Nós sabemos que a sua área, na verdade, foi uma das mais atingidas. Porque assim, ainda está sendo. Porque viagens, zero, eu sei, tô sofrendo faz 1 ano e meio, sabe, uma coisa de louco. Lembra aquele negócio de vício de viagem? Então. Ainda consegui dar umas escapadinhas, fui ali um pouquinho ali no... Deixa pra lá. As vendas deram uma parada boa, mas o trabalho não parou, aumentou, na verdade. Sério? Por conta da porque do assim, esporte, eles né? tinham que resolver as coisas, né? Sim. Um monte de gente com viagem programada Só que que não ao vai mesmo mais, vai tempo- ligar pra quem? Mas só que ao mesmo tempo vocês tinham que resolver coisas com empresas que também não sabiam como resolver essas coisas, né? Tá Assim, uma situação meio complicada. Mas não vamos entrar nesse detalhe do suporte. Vamos falar falar pra gente como a pandemia realmente influenciou no que hoje vocês vivem dentro da agência. Como foi o dia que, explodiu Que a pandemia? explodiu, não teremos foi mais essa semana? viagem, fecha todos os aeroportos. Os aeroportos não, fecha todas as fronteiras. E Aposto que hoje... tinha gente viajando que não conseguia voltar, porque cancelou e hoje, os voos. quais são os resultados disso tudo para você? Porque assim, nós não saímos da pandemia ainda, sim. mas nós estamos caminhando para uma melhoria, para um final, se Deus quiser, porque agora a grande maioria da população já está sendo vacinada, então essas coisas vão melhorar. Já, né? Antes nós não tínhamos luz, agora a gente já está vendo ali o pontinho e está cada vez mais perto, isso é muito bom. Mas eu quero saber assim, e tudo isso influenciou em algumas coisas dentro da agência e como vocês trabalhavam com isso? Então eu quero Coitado, saber... a gente fez 5 perguntas numa frase só. né? Hoje eu tô... Vamos ver se eu consigo lembrar aqui Vai. tudo. Vamos lá. Bom, primeiro realmente foi de cabeça para baixo. Então, na hora que começou a surgir essa questão de cancelamento aqui, cancelamento ali, restrições sanitárias e tudo mais, a gente tinha bastante passageiro em viagem, sim. Então, Você ficou sem o dormir? foco... Não, não cheguei a ficar sem dormir, mas assim, ligações durante a noite eu tive que acordar, sim. então é isso que acontecia. Porque não adianta, a gente tem que ser produtivo na hora que a gente tá acordado, né? Claro. E dormir, precisa dormir porque Pra produzir. amanhã tem mais, né? É. Então assim, a gente trouxe bastante gente pra casa, a gente não deixou nenhum passageiro na mão lá nos destinos, enfim, onde eles estavam.
Alguns, inclusive, quiseram arriscar e ir quando estava começando a coisa, e a gente falou, não vá, não vá. No final foi, a gente conseguiu trazer de volta também, precisamos acionar, precisamos modificar o voo deles e tal, mas eles foram do mesmo jeito. Então, assim, foi uma loucura, principalmente que é o ponto que você falou. Era algo novo, é algo novo, né? É algo que ninguém nunca viveu nesta geração, talvez, né? E ninguém sabia, não tinha protocolo. Não tinha protocolo. Tava tudo no ar. Então, assim, o que vai acontecer? Então, por exemplo, até mesmo o governo mandou aviões para buscar e tal. Teve vários tipos de ações diferentes para trazer Pra solucionar um problema que para casa. Você não sabia Então foi se uma seu loucura. voo ia ser cancelado hoje e amanhã ia ter, ou se não ia voltar. Deste casal, inclusive, foi uma semana. No final, eles acabaram voltando na data que eles deveriam voltar, mais ou menos, tá? Então, porque assim, ó, ligamos pra eles e tal, apertou a coisa aqui e tal, vamos lá, eu acho que é melhor vocês voltarem. Eles falaram, vamos decidir voltar então. Colocamos ele no voo de amanhã, chegou lá, overbooking. Então, assim, não tinha vaga pra todo mundo, volta pra casa, volta pro hotel, né? No outro dia, marcamos de novo, foi lá. Então, assim, esse trabalho foi bem incessante. E, assim, o problema do passageiro com a agência de viagem nesse momento é ter paciência, né? O mais difícil, né? Porque a gente está trabalhando por ele. Só que, às vezes, a nossa resposta, ela é, poxa, vai ter que ser amanhã. Ou, poxa, daqui a algumas horas a gente vai te responder. Porque a gente depende todo de uma cadeia para fazer funcionar. Na verdade, assim, a questão da paciência foi algo que todo mundo acabou perdendo, de certa forma. Porque ninguém sabia do método. Você imagina se você está fora do país, de repente... Sua família aqui, né? Sua família aqui está tendo uma situação que você não sabe exatamente o que é, e você não consegue voltar, ou você não consegue ir. É muito louco isso. Então, às vezes, a paciência a gente até nem é contra tem, você, né? Mas a situação. Mas não vamos falar sobre coisas ruins. A pandemia também trouxe coisas boas, como você falou. A questão, hoje vocês conseguem trabalhar essa venda online com mais facilidade e tudo mais. E os resultados que a parte do turismo teve nesse período? A gente sabe que não foram dos melhores, mas também eu acredito que deu uma estacionada, não teve uma queda muito significativa. Teve sim, tá? Uma queda bem significativa pra gente lá, não vou dizer exclusivamente, porque impactou muita gente de viagens. Só que a nossa agência de viagens, ela é mais focada no internacional. Então, com isso, o nosso impacto foi um pouquinho maior do que outras agências, né? Que trabalham mais com o doméstico, por exemplo. Então, o mundo ficou fechado até ontem. Hoje que está começando, uma coisa ou outra abrir, com uma restrição e tal. Então, na parte do internacional, fomos bem prejudicados. E a gente vendia... No nacional, que a gente vendia era mais resorts. Então, a gente teve uma mudança também um pouquinho de produto nesse longo do tempo, que foram pacotes até mesmo próximos da cidade para ir de carro, ou pacotes em hotéis mais, vamos dizer assim... Vazios. Não resorts all inclusive, né? Que a gente estava mais habituado a vender. Mas hotéis e tudo mais, pousadas inclusive. Então, assim, o tipo da viagem... Isso, o tipo da viagem também mudou nesse período aí. Que eram viagens que, às vezes, os seus clientes que faziam viagens internacionais não tinham tanto interesse, porque eram viagens mais comuns. E, de repente, nessa mudança, eu não quero ficar em casa, eu quero alguma coisinha eu quero fazer. Mas ainda muita gente está em casa, com todo o respeito nosso, né? Mas tem bastante gente já viajando e muito mais gente curiosa. Então, assim, a gente percebeu um aumento nesse último mês, assim, extremamente significante, que é o trabalho que a gente está tendo para gerar as cotações, para gerar um atendimento ideal, que a gente chama, né? Porque as pessoas querem viajar. Só que ainda chega no parte de passar o cartão, vamos chamar assim. Ainda dá um... Aí fala, ai, será que eu vou mesmo? Então, assim, tem algumas pessoas que falam, com certeza eu vou, e passa o cartão. eu fui essa. Eu já tô assim, ó, vai, depois a gente vê. Agora, principalmente pra viagem pro ano que vem, aí o pessoal tá comprando sem medo de ser feliz, porque tudo indica que ano que vem, né, a gente consegue fazer uma... Ô, Braulio, agora tirando do lado a agência de viagem, um pouco de jogo, entrando na sua opinião pessoal. A gente sabe que vocês são mais focados em viagens internacionais para lugares que têm um suporte, que são grandes, que têm economia,
independente do turismo ou não, vai tá se movimentando, independente da pandemia, claro, tem um impacto, mas não dependem do turismo. E os lugares menores que dependem do turismo? Por exemplo, lugares no interior, sei lá, do Nordeste que não tem indústria, não tem um PIB legal, só depende dos turistas movimentando a cidade. O que você acha? Opinião pessoal, tá? Claro. Disso. Que você que já viajou bastante, enfim, deve conhecer vários lugares assim. Você acha que isso vai voltar ao normal? Você acha que esses lugares nem foram muito afetados porque os turistas continuaram indo? Qual que é a sua visão disso? Legal. Eles se assustaram muito no começo, que realmente ninguém queria pisar o pé fora de casa. Eu acho que foi esse um exemplo meu, que no comecinho lá, pelo amor de Deus, trocava até de roupa pra entrar em casa, né? Então, nesse períodozinho no comecinho, assim, eles se assustaram bastante, eu acho que impactou muito, né? Só que foi um dos primeiros lugares que o pessoal começou a ir. A voltar a frequentar, porque né? não tem aquela estrutura, mas também não tem aquela fiscalização, entendeu? Então acaba que o pessoal... Nossa, eu joguei a bola pra você na frente do gol, agora eu sei que você vai chutar. Viu? Tava aqui, ó. Tava aqui. Porque eu sou uma pessoa organizada. Entendeu? Não, acho que isso vai durar o podcast inteiro, essa minha discussão. Porque nosso querido amigo aqui, hosters do podcast, teve um probleminha recentemente. Não foi um probleminha. Vamos entrar nessa questão, então vamos já explicar tudo do jeito que é para ser explicado. Eu e um grupo de amigos, a gente resolveu passar um feriado num desses pontos turísticos hoje que estão... Pode, Wesley. Se você está planejando ir para esse lugar, escuta uma segunda opinião de quem for. Caraíva. Ele riu. Não, Vai. Gente, tá. O que os blogs Daí que nós dizem fizemos. Na sobre verdade, esse lugar? na verdade é o seguinte, não era uma viagem que a gente tinha programado para fazer, porém tinha uma pessoa em comum com outras duas amigas que ia casar nessa cidade. E ela desistiu de fazer o casamento por conta da pandemia, aquelas coisas. E como esse povo já tinha, duas pessoas tinham comprado já as passagens para ir pro casamento, eu caí de gaiato na situação e falei assim, você quer ir também? Eu falei, vou. Caraíva, todo mundo, você olha, blogs de viagem. Gente, não acreditem 100% em blogs de viagem, tá? Pesquise. E nos blogs, não, Caraíva é fantástico, lindo, pá, lindo. Tá, daí eu falei assim, vamos. Caraíva, lindo, vamos. Entendeu? E daí foi-se que praticamente é um parto pra chegar naquele lugar. Entendeu? Você pega 2 aviões, 3 ônibus, 2 jegues, uma canoa, 2 canoas e anda a pé. Até aí tudo bem, porque você tá viajando, você não tá aí preocupado. Até aí tudo bem pra Não você tá que tá tudo inteiro, bem, né? não tá tudo bem. Se tivesse meio com o pé Só que quebrado, assim, já não tá. na verdade assim, não estou criticando, realmente a cidade, a aldeia ali de Caraíva é bonita? É bonita. Ponto. Mas existe uma supervalorização do espaço que, assim, não condiz com aquilo que te oferecem. Entendeu? Então, assim, você vai por uma visão... É diferente de você pegar, por exemplo, você vai conhecer Fortaleza. Fortaleza é uma capital. Tem uma estrutura menor do que outros resorts? Tem. Mas tem uma estrutura. Caraíva não tem essa estrutura. Só que virou modinha no mundo dos Essa é a opinião dele, tá tudo bem se você ama. celebridades, entendeu? O que você Então, quer dizer com estrutura é falta de internet, falta tudo. asfalto, hospital. Falta é isso? informação para as pessoas que estão indo frequentar ou conhecer o espaço. Não. Ele tá Comentar já. desabafando mesmo. Eu tô ó. desabafando primeiro para fazer a Tá. pergunta. Tá, não, mas pode comentar. Pode, eu sou curioso. Isso daí é uma situação que a gente tá vivendo hoje em dia de qualquer coisa, na verdade, né? Que é o tal de gourmetizar tudo. E, inclusive, oferecer exclusividade em alguma coisa. Então, assim, influencers e tal, puta, tu faz um trabalho bacana pra caramba, porque também abre portas, né? Abre o mundo por aí. É o que você falou, tem que pesquisar. Tem que ver, tem que perguntar pra quem conhece, pra quem já foi, pra quem... Ou pra gente de viagens, pra ele, se ele não sabe, ele vai pesquisar e vai te informar melhor. Mas esse tal de gourmetizar e mostrar uma coisa, descobrir, sabe aquela questão assim? Descobrir um destino top pros seguidores. Meus seguidores, descobrir um destino
sensacional. Aí vai a outra influência pro mesmo lugar, não tô falando de Caraíva, assim, tô falando de modo geral, tá? E vai e fala a mesma coisa, porque, nossa, se a outra falou, vamos lá, vamos seguir. Eu acho que tem uma coisa nesse sentido. Então, entendeu? eu tô abrindo aqui agora o meu blog da verdade sobre Caraíva. Então, gente, na verdade é o seguinte... É estilo de viagem. Você Não. que vai viajar, você tem que saber. Às vezes a pessoa gosta do Mas em nenhum Roots lugar... intocável. Não, mas, Isadora... Mas ser roots não é ser um ecoturismo, por exemplo. Exatamente, porque assim, nós temos brotas aqui do lado... Turismo, ela tem que estar lá. Nós temos brotas aqui ao lado nosso que tem uma estrutura de ecoturismo fantástica. Exatamente. E não é... Você pode ficar fazendo. Exato, não, assim, e a estrutura turística de brotas não é uma estrutura de alto nível tecnológico, arquitetônico, não. É uma estrutura rústica. Mas ela comporta Perfeito. as pessoas que estão chegando até lá. E você tem a informação sobre isso. Caraíva, você não tem a informação sobre essa situação. Entendeu? O que nós sabíamos que é pé na areia o tempo todo, não existe pavimentação em nenhuma parte de Caraíva, é literalmente areia o tempo todo. Mas acontece o seguinte, é tudo muito caro, você vai tomar uma cerveja R$20, R$22, são produtos caros, e daí assim, oferece, não, você pode passar cartão, porque hoje em dia, eu não vou falar 100%, mas acho que 80% da população que viaja não usa mais dinheiro vivo. Pode colocar 100 aí. Entendeu? Porque assim, o dinheiro está cada vez perdendo mais a utilidade do dinheiro vivo, o papel, entendeu? Porque o cartão, hoje em dia, cartão, Pix, enfim, essas modernidades, elas estão trazendo uma facilidade muito grande para quem está fora do seu habitat natural, fazendo viagem e tudo mais. Só que fala-se que aceita em Caraíva. E aceita, só que não tem rede. Daí fala assim, não, mas tudo bem, você não tem dinheiro vivo? Aceita Pix. Tá, mas você não tem rede de celular. Então como você vai fazer? Você chega lá, você acaba chegando num lugar que não tem acesso ao mundo exterior quase que nenhum. Que você paga... Eu vou contar, gente, vocês vão rir da minha cara. Mas eu sei que quem estava viajando comigo, que vai ver esse podcast, vai rir da minha... Vai ter a minha situação. Nós pagamos R$50 para uma carroça com um jegue, carregar nossas malas e levar até a pousada, e a gente foi a pé atrás, andando. Porque não tinha condições de chegar até a pousada. Primeiro porque o GPS não funciona, e lá você, tipo assim, você errou uma curva, você tá no meio do nada, com lugar nenhum. Então assim, eu acho que o que você falou tem total razão. Eu acho que essa onda de influências agora falar, descobri um lugar super legal. Pera, é legal? É bonito? Vale a pena conhecer Caraíva? Vale, mas você tem que saber tudo que você vai encontrar lá. Exato. Eu acho que nem tanto assim na situação, eu não sei, nunca fui, tá? Mas é que às vezes você vai esperando um turismo mesmo, e ninguém tá falando de resort. Tá esperando um turismo. Porque se você passa mal num lugar onde não tem internet, não tem hospital, não tem Olha, asfalto, pra vocês você vai terem... socorrer como? Pra vocês terem uma noção, para chegar até Caraíva... Tem um curandeiro local, com certeza. Para chegar até Caraíva, é 2 horas de uma estrada de terra, sem sinalização, sem nada. Depois você atravessa mais um rio, de canoa. Eles falam que é balsa, não sei aonde. Você não entendeu o que é balsa. É uma canoa. Acho que nesse podcast vai aparecer vários haters amando. Vários, que já vieram vários. Quando eu comentei alguma coisa nas stories, vieram vários falar. Mas é o que você falou, sabendo o que você vai encontrar, não tem mal nenhum. Então, exato. Então, assim, ó, eu também eu aconselho o seguinte... Inclusive, tem gente que quer isso. Exato. Mas eu falo assim, ó, se você falar assim, eu quero realmente conhecer Caraíva, fique em Trancoso, fique em Porto Seguro, que são cidades que espaços que tem mais, estrutura para receber o turista. E você vai e passa o dia em Caraíva, que o dia em Caraíva você conhece tudo. Não precisa de mais esse link de Caraíva, você já foi para algum lugar assim que você passou esse tipo de perrengue? Você foi achando uma coisa, voltou lá, meu Deus, não é isso, ferrou, perrengue, você ficou desesperado ou não? Você é do tipo, até o perrengue me agrada? Nossa, pra mim, eu sou fácil, viu? Principalmente com viagem, eu sou bem tranquilo. A gente
Eu me viro bem, vamos dizer assim. Você vai Só que eu pesquiso, né? Exato. Exato. Eu não vou de olho fechado, eu não vou num lugar que, enfim, eu tenho minhas fontes, vamos dizer assim, que é a fonte que também está aí disponível para a maioria das pessoas, né? Então dá para pesquisar e não passar por um perrengue desse tamanho, que é no caso de não esperar, né? Receber o que você não está esperando. Sim. Então, citando Caraíva mesmo, é o que eu comentei agora de pouco. Às vezes as pessoas querem exatamente essa experiência. Fugir do comum. Por mais estranho que para algumas pessoas isso seja. Então, não é meu perfil de viagem particular, mas tem gente que chega na agência e quer algumas coisas bem doidas mesmo. E você tem que ser um pouco psicólogo pra quem chega na agência de viagem. Às vezes chega uma pessoa lá toda engomadinha falando que vai pra Caraíva. Você tem que falar, então, cara, eu vou... aqui, ó. Aí você tem que falar, então, vou te explicar um negócio. Às vezes não é esse o perfil que você tá vendo. Talvez com você encaixe mais isso ou isso. Você tem que meio que traduzir pra pessoa não se assustar também, né? São algumas perguntas que a gente tem que fazer no começo do atendimento, que é que dá muito diferencial também para uma agência de viagem perto, em comparativo, né? Sim. A uma compra online. Justamente é isso. Então, assim, é entender para atender. Então, primeiro a gente entende ele, por mais que ele fale que ele quer alguma coisa, a gente tem que entender... E também saber para quem é a viagem. Essa é uma outra questão que envolve o agenciamento de viagens, que é saber quem é o seu cliente de fato, ali naquela família ou ali naquele casal. Então, às vezes, a viagem é para criança. Então, não adianta nada a gente focar num hotel que não tem estrutura para criança, para aquela família. Por exemplo, Caraíva, zero. Não, é sério. E são duas coisas que, assim, que eu acho que o agente de viagem tem que falar, e às vezes não só o agente de viagem, porque, assim, hoje em dia as pessoas não vão numa agência de viagem para perguntar, será que é legal esse lugar? Elas vão quando elas querem fechar já. Já pesquisou em casa. Já pesquisou em casa. Sim, acontece, então daí a gente tem fato. esses blogs, esses de turismo, e não fala exatamente, por exemplo, uma pessoa com deficiência física não pode ir para Caraíva. Não tem acessibilidade nenhuma. Criança não tem nada, não tem como ir. Uma criança pequena. Então, assim, são coisas que de repente pega o turista ali desprevenido e quando chega lá, entendeu? Não, assim, nós hoje rimos da situação. Claro. A gente curtiu a viagem, fizemos uma boa, mas também Tem assim... história pra contar. E era uma viagem que a gente ia ficar 4 dias fora, que era um feriado prolongado, e acabou. Então não era uma situação do tipo, nossa, foi a viagem que eu guardei minhas economias para viajar. Não, mas é uma coisa que assim, foi até bom, porque eu tinha essa visão de que todo lugar que é turístico tem uma estrutura boa para receber. E hoje não é assim. Com certeza não. Inclusive a gente pode até ver dentro do Brasil mesmo alguns destinos até que são bem movimentados no turismo, só que com uma estrutura precária, né? Até cidades de interior mesmo que a gente vê que oferece tanto. Vamos citar Piracicaba mesmo, que tá aqui, né? A gente tá aqui perto de Piracicaba. Tem tanta coisa para oferecer ali. Se tivesse um pouquinho mais de estrutura, um pouquinho mais de foco no turista, que é sensacional. Eu acabei de voltar de Curitiba, uma viagem em família que eu fiz. Eu fiquei maravilhado com a cidade de Curitiba. Fiquei, assim, realmente... foi um investimento ali cultural, arquitetônico, estrutural no total, assim, que me surpreendeu. Então, o centro da cidade, a forma como é feita. Então, assim... Arborizada, né? É que aí tem o mal do brasileiro, né? Que toda vez, a maioria das pessoas que chega na agência quer praia. Quando fala de Brasil, é praia, né? Perde uma preciosidade daquela que é Curitiba. Então, Curitiba é uma viagem econômica, é uma viagem tranquila, inclusive lá as coisas são mais baratas que aqui. E tem o bairro lá italiano, sensacional, Santa Felicidade, que é maravilhoso, com ótimos restaurantes. Então, mas é isso, é saber pesquisar para quem perguntar e naquilo dentro da expectativa que você tá. As pessoas quando vão na agência fechar uma viagem, elas ainda se preocupam um pouco com a arquitetura do lugar? Por exemplo, você acabou de comentar Curitiba, tem um lado arquitetônico maravilhoso. Mas você acha que isso atrai alguém? A gente que é arquiteto, a gente vai e repara nisso. Você reparou nisso em Curitiba. Mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas fecham viagens pensando mais, tipo, na rede social, no que tá no hype ali, tá na moda. Mas posso complementar só a sua pergunta?
Obrigado. Eu tô educado hoje, hein? Tô pedindo, antes eu já... É que eu sabia que ter uma viagem ia dar uma cutucada no Marcelo. O que ela falou tá certo, mas você não acha que isso é uma coisa que, como ele falou, do brasileiro? Cultural? Cultural. Ah, mas eu acho que a gente tem que voltar um passinho, talvez, assim. O que acontece? Na minha opinião, né? A gente busca ir em lugares, sim, que são conhecidos, né? A arquitetura, ou as estruturas e tal, é uma coisa que muita gente não observa diretamente. Como eu fiz, e não sou arquiteto, né? Como você comentou. Mas é uma coisa que a pessoa sente. É uma pessoa que a pessoa é aquele negócio assim: tô num lugar, me senti bem. Não sei porquê, mas me senti bem. Mas claro que tem o porquê. Tem o porquê que o negócio tá limpo, tem porquê as coisas estão organizadas, tem porquê tem atendimento, tem estrutura de turismo. Então tem o ônibus Curitiba, por exemplo, tem o Hop On, Hop Off, que é o ônibus turístico que passa pela cidade nos principais pontos turísticos. Tem que às vezes a coisas pessoa bonitas, tem pouco tempo, ela consegue museus, descer, mas exato. Então assim, não, eu não ligo pra essas coisas, mas poxa. Mas é que será? mas o que eu falei com relação ao brasileiro, porque assim, quando você viaja pra Europa, o que você vê é única e exclusivamente a arquitetura. É pura arquitetura. A pessoa Por quê? tira foto nos lugares Exato. que nem reparou, que aqui em São Paulo a gente tem Tá. também. Exato. São Paulo é uma cidade que o turismo de São Paulo, eu não sei se é porque nós vivemos no estado e São Paulo pra gente é bate e volta, é muito tranquilo, mas assim, você não vê falar sobre turismo na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, não, existe, a gente sabe, mas a cidade de São Paulo é fantástica. Então quando você pensa em turismo no Brasil, quem vem de fora, primeiro momento, Rio de Janeiro, que é lindo. Salvador. Só que assim, Rio de Janeiro é lindo, mas o foco do Rio de Janeiro é praia ainda. Sim. Entendeu? beleza Salvador, natural, né? Praia, sabe? Daí, você tem o Pelourinho em Salvador, que a gente é fantástica arquitetura. A arquitetura do espaço ali lembra muito as cidades de Portugal, antigas e tal. Só que assim, o brasileiro vai pela praia, vai pela balada, Daí quando ele sai do país, que ele vai... Ele repara na arquitetura. Exato, quando ele vai conhecer a cidade da Europa, ele vai ver o quê? Museu, igreja, ruas, arquitetura, porque é aquilo que é a história que é contada, entendeu? Então, às vezes, assim, eu acho que talvez falta... Eu não sei se... Eu não vou julgar, vou perguntar. Você acha que talvez falta das próprias cidades turísticas pensar um pouco de como trazer o turista para esse tipo de turismo, também não só praias? Que, por exemplo, pegar assim... deixa ele responder. Paro, ele é assim mesmo, ele vai emendando. Eu vou emendando. Eu falei Não que ia complica, já tô com a tempo. resposta formulada aqui Então na cabeça. vai, Que você aproveita que eu vou beber. Bom, vamos lá. Eu acho que não... Falando de tipos de pessoa, o tipo de objetivo que a pessoa tem na viagem, eu acho que não tem certo e errado. Então, se a pessoa quer balada, poxa, vamos lá oferecer balada e é lá a balada que ela vai ter. Mas de fato existe isso, inclusive o que a gente tem bastante na agência é pessoas querendo ir para a Europa e visitar um país por dia. Então isso acontece. E aí que entra a gente com um jeitinho e fala, olha, no mínimo que você tem que ficar em cada lugar são 3 noites. Mas assim, no mínimo, do mínimo, do mínimo. Porque o básico, corridinho, acabou. Mas tem pessoas que querem fazer em um dia. Só pra falar que foi, tirei uma foto. Exato. Mas tá errada a pessoa? Não. Ela quer cumprir o álbum dela de figurinha. Tudo bem. Se é esse o objetivo dela, tá ok. Minha viagem particular não é assim e não é o que eu recomendo. Eu acho que a gente tem que sentir um pouco o lugar. Você quer que a pessoa volte da viagem falando da experiência dela da viagem? Não que ela só passou, tirou uma foto e tchau. Na verdade, mais sempre transporte do que curtindo. Exato. Porque na verdade, assim, se a pessoa volta de uma viagem que você ofereceu falando bem, isso também é bom pra você. Claro. Não, o nosso objetivo não é vender agora, né? É vender depois. O vender agora já tá acontecendo. O que a gente quer é porque as pessoas não viajam só uma vez na vida. É um produto que a gente tem que conquistar todo momento. Então, todo atendimento é um novo momento. A gente não tem um mensalista na agência. A gente não tem acaba tendo, mas cada venda é uma venda diferente. Cada venda é um destino diferente. Ou até mesmo o mesmo destino. É o que eu tô falando. Tem muita gente... As pessoas são diferentes. Têm objetivos diferentes. E tem a situação também de efeito manada, que é o que você comentou.
Então, efeito manada, ir para Salvador. Balada, praia. Efeito manada, ir para Europa. Se todo mundo tá olhando aquela estrutura lá, eu nem sei que estrutura que é aquela, mas Eu tirar vou uma olhar. foto na frente. Porque ela tá repetindo as coisas que elas estão Eu fazendo. não vou voltar em Caraíva, não vou, porque eu ia fazer um comentário exatamente sobre Caraíva, mas A enfim. parede escrito lá, como que É uma casinha, uma loja aquilo. Ah, é? Não É uma sabia. loja. E a loja se chama Sorria, você está em Caraíva. E as pessoas vão lá e tiram foto. E E daí nem você sorriu? compram nada na loja. Hã? Você sorriu quando você viu isso aí? Não, Não. ele ficou assim, Então ó. não funcionou. eu tirei a foto e eu fiz de problema. Na verdade, assim, eu quase nunca dou risada, mas assim, eu tirei a foto não pra mostrar porque eu sou assim mesmo, queria tirar a foto sem sorrir. Mas, pra você chegar nessa coisa dessa casinha, você anda Tá bom. a carambola, entendeu? Enfim. Você tava falando aí, eu tava pensando, você já deve ter acontecido com você, quando vem um amigo seu de outro país pra cá, e eu vou passar 3 dias em São Paulo, o que você me indica pra fazer em São Paulo? Porque já veio um amigo meu de fora e falou, Lisa, eu vou ficar 3 dias em São Paulo, o que eu visito? Eu fiquei, tem o Museu do Ipiranga, não, tá fechado. Tem o parque, eu fiquei sem saber o que falar, eu tô sempre lá, mas pra uma pessoa que vem de outro país, eu falei, gente... É porque parece que também indico. pra gente fica uma coisa mais comum, né? O que você indica pra quem vem de fora, de outro país? Tipo, Que 3 dicas indico? pra visitar em São Paulo. Pra Pra São turista. Paulo mesmo, eu vou falar pra você que eu tenho pouco conhecimento do turismo em São Paulo, capital. Porque Eu a gente sei tá do lado. Exatamente. Porque eu também, se você perguntar pelos agentes, eles vão saber muito mais que eu. Sim. Mas eu, particularmente, tenho um certo bloqueiozinho por São Paulo, capital, porque eu não gosto muito de lá. Mas de Londres você gosta, que tipo, tá ali com São Paulo. Eu acho que Londres eu até não gosto pior muito, do que São eu Paulo. não gosto muito. Legal, Londres, mas assim, cidades grandes. Não te atraem. Eu gosto muito de Barcelona, que eu já fui 4 ou Arquitetura 5 pura. vezes. Barcelona é sensacional. Inclusive tem praia. Mas não é por causa disso só que eu gosto de lá. Mas inclusive tem praia. Mas tem Roma também, que é sensacional. Já fui, nossa. Nossa, Roma é maravilhoso, dá pra... Eu não sou tão... Não gosta? Você já... Eu gosto, já fui pra Roma 3 vezes. Mas eu acho que Roma, pelo Você errou valor... uma vez, errou 2 e falou, agora eu vou errar de novo. Ou seja, ele vai voltar pra Caraíba com Caraíba. Sabe, eu tava pensando nisso agora. Mas não vamos citar, porque o produtor tá assim, ó. Corta a Caraíba. Não, eu vou falar com relação a Roma. Perto de outras capitais lá da Europa que a gente conhece, Tá. e Roma é uma das, acho que, mais famosas, eu acho que ela é um pouco judiada ainda. Ela poderia ter uma... Itália, assim, né? Então, mas assim, eu fiz um circuito pela Toscana, Itália ali e tal, eu vi cidades tão bonitas quanto, mas bem organizadas. Vamos dizer assim, Roma parece dar a impressão de uma cidade deixada ali. Tem o Coliseu, tem as partes bonitas, mas assim, tem muita sujeira na rua, não é uma cidade que pensa em mostrar a sua beleza, que nem a gente sabe, por exemplo, que Paris é a cidade dos ratos. E literalmente tem ratazana em qualquer lugar, não adianta E falar atendimento... top. Entendeu? Não adianta você falar que você não vai ver um rato em Paris, que você vai ver. Em Nova York também. E Nova York tem menos do que Paris. Nó. E Nova York, por quê? Porque Nova York tá fazendo... Por quê? Porque ela Ratatouille. Não. Não, porque Nova York fez o quê? Um sistema de desinfectação, é isso? Não. Desratização. Desentupimento, alguma coisa assim. De todas as pragas que tinha, que eram os ratos, baratas, coisas assim. Então, não que não tem. Tem, mas bem menos. Só que Paris não liga pros ratos. E tá ok, porém, as ruas são limpas, você caminha, tem lixeiras, tem... Roma tá ali. Parece, legal, cidade luz, que eles falam. Não, luz não. Cidade eterna, Roma. Eterna de sujeira, porque, tipo, é bonito? É lindo. E qual a Maju que participou do podcast? Ela falou isso do quê? Do Egito, né? Do Egito. Por quê? O Egito faz o quê? Mostra Do Egito? as Não, pirâmides, a parte bonita. É um destino que ainda tá pendentinho lá no meu... Só que assim, você tem as pirâmides ali lindo, toda aquela parte lá Mas do... a infra Só que você olha do lado, tem aquela carâmbula de favela gigante, com pessoas realmente passando necessidade, e é ruim você, pro turista, você vê aquilo, você tá consumindo coisa, de repente a pessoa
com necessidades básicas praticamente ali, precisando, sabe? Então, Olha, eu acho que isso é um assunto meio delicado, tá? mas eu adoro. Porque assim, é a realidade do mundo. É. Então, se você pega, se você só se encanta por foto de Instagram, foto de Facebook, não é a verdade aquela, não é só aquela verdade, desculpa, corrigindo, não é só aquela verdade. Sim. Por exemplo, um lugar que você sente assim... Tem alguns lugares que vocês viajam, com certeza você já se sentiu dentro de uma bolha, né? Então você vai num lugar, se você olha alguns metros ou algum quilômetro pra lá, você sabe que é uma diferença A gigante, realidade né? mudou. Onde mais eu senti isso foi na África do Sul, por exemplo. Na África do Sul é maravilhoso, é um destino espetacular que eu recomendo assim, de olho fechado, porque é muito bom. Tem que saber vender, aliás, tem que saber comprar, inclusive. Mas é sensacional. Só que você está ali, você percebe, parece que você até vê a bolha ali, sabe? É a zona turística e a não turística. Muda até a cor da parede. É assim, muda, desconfigura totalmente. Eu acho que esse choque de realidade enriquece o ser humano, porque a gente pensando em Brasil, a Bahia não é Salvador, tá? A Bahia ela é enorme, ela tem cidades na seca, gente com fome. E a gente que tá aqui no Sudeste e tal, não sei o que, a gente não vê isso. Pra onde você foi? Fui pra Bahia. Pra onde? Pra Porto Seguro. Resort. Resort, foi pra não sei o quê. Mas a Bahia ela é tão grande, a realidade não é aquele 1% que o turista vê. Então essas coisas de você estar num lugar e você conseguir comparar a bolha que você tá e o mundo ao redor, enriquece, faz a gente pensar. Então, Nossa, mas essa questão não teve um caso, não sei se eu estou enganado, mas nas Olimpíadas de 2016 do Rio de Janeiro, que eles colocaram grandes outdoors para esconder meio a favela quando os atletas de outros países estavam passando vindo do aeroporto para meio que isolar, mas, que jeito. uma das coisas turísticas do Rio de Janeiro são as favelas. Inclusive visitar a favela. Exato, tá. Hoje em dia tem isso, Tá né? A pessoa movimentando, sobe para visitar a favela. Claro, em pontos mais menos perigosos, mas assim, eu acho, Bial, que eu conheci a África do Sul, eu senti muito isso, dessa discrepância mesmo de realidades da parte turística. Depois quando a gente foi fazer um safari, a gente passou por vilarejos que literalmente assim, a nossa população aqui no Brasil mais carente ainda está muito mais acima do que a população carente da África do Sul. Então isso pesou bastante. Mas a gente volta de lá entendendo a realidade, porque a gente tem aquela mania também de achar que só nós temos os problemas. E nós não temos tantos problemas assim quanto outros lugares. Claro, você não vai ver esse tipo de situação em Paris, porque a parte turística de Paris é muito grande. A parte turística de Roma é muito grande. Não, mas assim, você tem a pobreza lá também, você tem as pessoas carentes, porque é como São Paulo. Só que eles mascaram de maneira um pouco melhor. São Paulo você encontra pessoas desabrigadas, morando na rua, em qualquer lugar. Fala Entendeu? 2 lugares que você não voltaria. Você já foi, isso aqui não é bem minha praia. O Marcelo já sabe. O Marcelo já sabe. Eu não voltaria? Nossa, vamos ver. Eu não fui. 2 lugares que eu não voltaria. Nossa, Ou que você pergunta fala, difícil. isso eu não te recomendo. Pra mim foi um barco furado, ou não tem. Olha, é polêmico até. Eu não gostei muito de Milão. Tem gente que adora. Pois é. Eu não me sintonizei muito com a cidade. Mas digo por clientes, tem gente que ama lá de paixão. É isso que é. E você não viajar. Sintonizou por que você acha? Inclusive, eu não sei, Não é só praia. Sabe aquela coisa que a gente estava discutindo de arquitetura? Não que lá seja feio de arquitetura. Não. Mas de arquitetura que você nem sabe porque você tá bem ou se você tá mal, mas às vezes era eu naquele momento que não tava muito legal em Milão. É. Nossa. Ué, pode ser. Pode e ser aí, que 10 anos atrás você volte e esteja exato, tudo, pode ser que eu volte lá e fale, putz, o que eu não vi aqui que as pessoas veem? Inclusive, é super normal acontecer isso. Uhum. Então, dar oportunidade pro destino é bacana. Agora, um destino que você nunca vai se arrepender é Orlando, né? Orlando, eu até brinco com alguns clientes que
pede Orlando, eu falo assim, você tem certeza que você tá pronto pra ir pra Orlando? Você vai Não, voltar. é verdade. Eu falo assim, olhando pra cara, você tem certeza que você não foi pra Europa já? Você não quer ir pra Europa? Você não quer ir pra outros lugares? Você tem certeza que quer ir pra Orlando? Você tá preparado pra isso? Por quê? Porque você só vai querer ir pra lá. Você não vai pra outro Todo lugar. ano você vai querer ir pra lá. E é verdade. Porque é o sonho, você vive ali é o que você comentou, né? É um país das maravilhas. É um assim, ambiente preparado pra fazer ambiente- você se sentir assim, É né? 100% construído para o turismo, feito para o turista, locomoção para o turista, estrutura Eu de acho que é um dos únicos lugares no restaurante. mundo que foi realmente criado pro turismo, né? Nossa, agora você me pegou. Uma pergunta dessa. Porque eu tava assim, eu tava pensando agora que você tava falando sobre estrutura e tudo mais. Existe estrutura pro turismo em várias outras cidades do mundo, inclusive aqui no Brasil tem várias também. Mas assim, voltado único e exclusivamente pro turismo ali, que tudo é pensado pro turista e não para uma população, porque a grande maioria das pessoas que trabalham em Orlando, nos parques ali e tudo mais, moram nas cidades da região. Orlando praticamente é uma cidade turística apenas. Não tem Entendeu? Assim, não tem moradores. Existe, eu não claro, vou- eu mas vou não. Parar pra pensar um Firmar, pouquinho, né? a gente até acha, talvez, aí uma cidade ou outra, mas eu não vou arriscar nessa resposta que eu não sei. Então fala pra gente. Vamos lá. Quais são os pontos, quais são as cidades turísticas que você acha que são mais interessantes aqui no Brasil que você indicaria para uma pessoa que assim está começando a querer viajar agora, destino internacional ainda é um pouco Tá fora do... do seu pro orçamento. brasileiro? É brasileiro, Ah, Tá, legal. brasileiro pensando Boa no pergunta. Brasil. Quais você acha que são assim os top 5 que você arriscaria? Não precisa ser na ordem, o primeiro Tá. e tal. Mas quais são as 5 que você acha que seria mais interessantes? Bom, eu acho que não tem como a gente fugir da praia, porque... É Brasil, eu falo como primeiro ponto, eu vou falar. Porque quando as pessoas querem viajar, elas querem ver uma prainha diferente, todo respeito e isso. Então, uma cidade de praia que é super turística, que eu acho que é um dos destinos que mais tem passeios para você fazer, é Natal. Então, Natal é sensacional, praias maravilhosas, é um destino que não cansa, porque toda vez que você vai lá, você consegue fazer coisas diferentes, e é um destino relativamente barato. Dá para você ficar em hotel só com café da manhã, assim como dá para você ficar com hotel com all inclusive. Então, é um destino que tá aí como ponto de partida. Aí a gente tem, eu vou dizer já esse destino, que é o que você falou, não tá com condição ainda de ir pra Europa. Poxa, mas se a vontade de ir pra Europa, o passinho dentro do Brasil pra ir é Curitiba. É nossa Europa brasileira. Eu vou falar aqui que é uma coisa que me surpreendeu totalmente. A gente tinha alguns clientes ao longo desses anos que foram pra Curitiba, chegaram falando que adoraram, tá? Mas você sabe aquele que não me deu tanto... É que você atenção. acha assim, tá tão perto, tá tão aqui do lado, não me deu né? tanta atenção, mas daí quando eu fui agora, que eu fiz, na verdade, eu fiz três noites em Curitiba, e depois eu desci pra Penha, que é onde fica o Beto Carreiro World, e fiquei mais 2 dias inteiros lá em Beto Carreiro, 3 noites lá também. Então foi uma viagem de 6 noites, completinha, assim, com esses 2 destinos, porque a gente foi com crianças. Então Curitiba é um ponto chave para você fazer uma viagem super legal, com um dos melhores custo-benefícios que tem para viajar, para turistar, Legal. vamos dizer assim. Porque são lá, o que vai ter para oferecer? Parques gratuitos. Sim. Então, são parques gratuitos. Tem a ópera de arame que você paga para entrar, não é caro. São valores mais para manter a estrutura, que eles vão fazer agora também um teleférico, então eles estão tendo um tipo de investimento diferenciado ali, né? E tem os museus para conhecer, então, mas só de estar em Curitiba. E os barzinhos, então, no centro, aquela iluminação tipo europeu, é o que eu falei. Tá com vontadinha de ir na Europa, não deu dinheirinho ainda? O euro vão tá pra Curitiba, que vocês vão curtir pra caramba lá. Por exemplo, eu fui num restaurante, um dos melhores restaurantes lá de Santa Felicidade, que é a parte italiana de Curitiba. Eu acho que eu paguei R$70 em um prato, super elaborado, tal, não sei o quê. Só que dá pra 2. Nossa, justíssimo. Então, num restaurante chique. Legal. Então, assim, não sei, em questão de Preço do comparar... McDonald's. Ops. Pode falar. E em questão de comparativa, assim, você pega restaurantes bons aqui no estado de São Paulo, que eles são mais caros. Verdade. Então, assim, Curitiba é um outro ponto que super, super recomendo.
Aí depois a gente tem os destinos mais manjados, vamos dizer assim, que o pessoal vai com mais frequência, que é Gramado. Gramado atrai bastante pelo preço do pacote, mas ele assusta um pouco no preço do destino. Então eu acho que já fica aí uma dica para quem tá pensando em viajar para Nunca Gramado. Ele atrai bastante, ele é um pacote bem barato para lá. Então, Eu você acredito que essa semana aqui que vai estar esse Nossa, vai dar frio, manhã esfria, né? Gramado vai estar chegando turista até porque quer ver neve, né? Com certeza. Então, porque Gramado, assim como Natal, eu acho que se equipara até na questão de passeios e o que fazer. Ah, é? Tem muita coisa pra fazer lá. Só que lá não tem a praia. Então tudo que você vai fazer lá, você paga. Uhum. E não é uma cidade barata, né? Então os passeios, eles não são tão baratos. Então assim, o que você gasta no pacote, você acaba com certeza gastando no destino. Faz Só parte. que, né, exato, É. não é um destino pra eliminar da listinha não, tá? É pra Tô incluir. falando que exato, é pra incluir, mas é sabendo um pouquinho que você vai ver por lá. Inclusive tem o Natal Luz, que é algo que é sonho de muita gente conhecer o Natal Luz de Gramado. Isso tem que se programar com Começa antecedência, em porque novembro, esgota, né? termina em janeiro, fevereiro. Desculpa a falha aí na questão das datas. Mas o Natal Luz deles não é só dezembro. Então dá pra curtir vários meses lá de Natal Luz. E Natal Luz, pra quem não conhece, Natal Luz, eles enfeitam a cidade turística inteira, como se você estivesse na cidade do Papai Noel, com shows na rua. Bem bonito. É sensacional, sensacional. Questão que a gente estava comentando de estrutura para turismo, né? Tem, Lá, né? é uma poxa de uma estrutura para turismo. Né? Legal. É... Já falou um Faltam lugar duas. bem diferente do outro, hein? Faltam duas. Ah, vamos em cima e Subir. embaixo, né? De todo jeito. Vamos lá. Outro destino bem baratinho, praia também, diferente, Florianópolis. Adoro. Tá aí, Florianópolis também, um destino mais praiano também, para quem quer não gastar muito, Uma coisa gastar mais pouquinho. jovem, assim. Também tem a opção de você ficar num resort muito bom lá, que foi já considerado um dos melhores do Brasil, que é o Inclusive, frente mar, inclusive. Assim como você consegue ficar também na ilha, né? E com hotéis mais em conta. Então, é uma viagem que atende tanto quem quer gastar pouquinho e quem quer. Inclusive, dá pra Está pegar o disponível pra carro, gastar passar lá mais. em Curitiba. Curitiba, não sei o que, Floripa. Dá pra fazer um passeio ali. dá pra fazer um Ah, passeio eu não ali. tenho esse dom, não. Ah, eu já fiz. Legal. Dá pra montar. A gente inclusive tem não só passagem, hotel, a gente tem carro pra locação também, a gente tem passeios pra contratar já Já saindo junto com o pacote. Já parcela junto também com tudo. E acaba que a gente tem toda essa estruturinha pra montar de acordo com a preferência do cliente, né? A gente consegue montar. E a Falta última? um? Vamos lá. Falta um. Posso perguntar? Pode. Pantanal. Pantanal é um destino super bacana, Nunca fui. mas assim, Estrutura não tem, é estilo Caraíba não é. sabe assim, você já foi ao Pantanal? Não? Pantanal, ele tem alguns hotéis, e inclusive nos hotéis você tem algumas opções de passeios que oferece direto na recepção. Tem que saber um pouquinho trabalhar Pantanal. Não é um destino que a gente só manda Só a larga pessoa. a pessoa e ela se Não vira. dá. Eu não acho dá. que é como o Amazonas. E eu ia comentar isso agora. Agora, o que eu vou colocar não vou colocar o Pantanal, vou colocar Tá. Amazonas Gosto. como ponto. Porque Amazonas também é um lugar, um destino diferente. Mas que você espera aí, vê. só pra eu entender. Amazonas vai entrar na sua lista? Vai, coloca ela. coloca Mas ela, pronto. Manaus, alguma cidade em específica? Ou tipo, Ou a passeio floresta na amazônica? Então, exatamente. A gente faz um combinado de viagem pra você Então ter uma vamos colocar Amazonas como um todo. É, porque são vários lugares. Não tem como, Inclusive, tem e eu acho assim, e não é uma viagem pra você fazer com pouco recurso também. Eu já recomendo que é uma viagem pra você fazer um pouquinho mais estruturado, porque lá tem o famoso, sem falar marca, mas tem um famoso barco lá, que é um navio de água doce, que é de uma rede de hotelaria bem famosa no mundo, que é pouco conhecido esse barco pelos brasileiros, inclusive, vem bastante gringo pra lá, pra fazer esse passeio, que ele tem passeios de 3, 5 e 7 noites. Legal, e hein? ele é all É tipo inclusive. um cruzeiro no Ele é um cruzeiro no Rio. Rio. No Rio Então, Amazonas. você conhece Rio Negro, a Junção, Uhum. você tem uma experiência em tribo, você tem uma experiência em pesca, você tem... Isso enriquece a pessoa, né? É uma Exato, e experiência. no ambiente, toda vez que você volta um barco, você tá num ambiente de luxo.
Sim. Então, all Estruturado. inclusive, tá tudo incluso, inclusive alguns passeios, e com alimentação, bebida, todos os quartos. É completinho, a gente pensa em barco, acha que vai ser A canoa. numa rede dentro do barco, né? Mas não, é realmente uma suíte pra cada Mas um. olha, vamos fazer um comentário. Agora um parênteses. Se você vai para o Amazonas fazer um cruzeiro nos rios ali e tal, perto da floresta, você já vai com a visão de que, vou dormir numa rede. Até faz sentido. Já vai mais bem preparado, você espera. Por quê? Porque é aquela coisa mesmo de floresta, de estar no meio, mais em contato com a natureza. Foi diferente da minha experiência, mas tudo bem, continua. Mas eu entendo o que você está falando, mas não é isso que as pessoas no final compram, tá? É isso que às vezes ela pensa, mas, vamos dizer assim, ou a mulher ou o marido fala de jeito Quer nenhum. conforto. Eu não vou sair de casa pra ficar mal acomodado. Então, isso daí eu... Não, eu penso assim, já que você tá E tem gastando... os resorts dentro da floresta também, né? Que dá pra você ficar e ter experiências mais roots, inclusive. Então vamos lá, ó. Foram 3 cidades do sul do país, uma do Nordeste e uma do Norte. Então o sul está ganhando em termos de estrutura, pelos seus comentários. Mas isso nós esquecemos de uma região, nós não, ele. Ele não esqueceu, é só ela falar 5. Calma, Sim, mas tudo bem. coitado. Uma região que hoje, até uma pergunta que está sendo assim, muito procurada pelos turistas, eu acredito, que é essa região central do Brasil, onde tem as Chapadas do Veadeiro, as Chapadas do Diamantina, essas partes assim, que assim, é um outro tipo de turismo, Sim, que não é o turismo de praia, não é o turismo perfeito. de cidade, é um turismo mais... Também não é o turismo de selva É um e ecoturismo. floresta, é um... Como o nosso país é rico, né? Então, Tem menina, muita coisa pra Tem muita oferecer. coisa. tem As muita Chapadas são coisa e a sensacionais. gente... Tem assim, mas aí entra naquela velha questão nossa, a gente tem tanto lugar bonito, mas não tem ali um investimento pesado para fazer uma estrutura legal. Por exemplo, na Chapada, vai lá, putz, pra você ver o que você quer ver, você tem que se adentrar, você tem que explorar tal. Não é todo mundo que quer se estilo da expor a viagem. isso, entendeu? Quer vivenciar uma exploração no meio da mata, uma exploração Mas no isso meio... é uma coisa que também a pessoa já vai sabendo que Vai existe. sabendo, mas não é o que agrega no sentido de turismo em massa. Sim. Então não é um turismo em massa. É isso que eu quero dizer. Agora, eu acho que dá para aproveitar, de novo, minha opinião, dá para aproveitar muito mais destinos no Brasil com estrutura. Uhum. Comparando diretamente, eu fui para o Canadá, Niagara Falls com Foz do Iguaçu. Fui nos 2 destinos. Tem até um memezinho, né, que saiu esses dias na internet, no Instagram, que é assim, Estados Unidos tem Niagara Eu Falls, não vi e esse embaixo tem o Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, e as duas são lindas. Aí se compara, acho que Holanda e Olambra, são fotos que são similares, Sim. e ficou bem legal isso daí. Ou seja, como... O meu comparativo não seria bem nesse quesito. Onde que eu quero chegar é em questão de estrutura, tá? Sim. Porque na parte de beleza, poxa, Brasil. Niagara Tem como ser Falls, feio, se né? você chegar lá, você acabou de vir de Foz do Iguaçu e chega na Niagara Falls, você fala, é bonito, mas é isso? Isso é tudo, então? Você quer dizer que Beleza. Foz é mais impressionante? Mas muito mais. Então, mas ao Legal. mesmo tempo, mas muito mais, nem se compara. Agora, a experiência que você vive em Niagara Falls É diferente. é diferente. Por quê? Tem toda uma estrutura, É uma todo imersão bonito, na situação. tem toda uma estrutura em torno daquilo, tem todo você consegue entrar atrás da cachoeira. Na Niagara Falls, no Foz do Iguaçu, você consegue fazer o Macuco Safari, que é num barquinho e tal. Lá já são barcos maiores que você vai perto, então assim, você se sente, vamos dizer assim, um senhor, uma senhora, um casal de senhores consegue entrar num barco daquele de Niagara É a Falls, estrutura que a gente tá falando, mas né? não consegue, exatamente, mas não consegue entrar num Macuco Safari, que é um passeio super legal também, lá em Foz do Iguaçu, pra ter essa experiência de pertinho da cachoeira. Pensando aqui, você acha que a gente, né, tipo, o ser humano, faz turismo até com a graça?
Exemplo, Muro de Berlim, como chama lá, o do 11 de setembro, o museu lá em Nova York. Tipo, são tragédias que pra mim aquele museu lá de 11 de setembro tem uma vibe pesada, você sai com dor de cabeça, Quer chorar, tem telefone que você ouve as pessoas gritando. Tipo, você sai de lá falando, meu Deus, que sensação horrível. Isso gera retorno no turismo. Você acha que isso é um nicho a ser trabalhado também? coisas marcantes de tragédia acabam arrecadando turismo. Eu acho que tudo chama atenção, né? Assim, as pessoas têm um foco diferente, tem o que chama atenção dela. Porque, por exemplo, se fosse algo, vamos dizer, pra gente julgar, no sentido da escolha da pessoa visitar ou não, tem os campos, né? Tem os campos de concentração na Europa, que eu fui, eu me senti muito mal. Não acho que é turista aquilo, sabe? Mas é algo que tem pessoas que querem conhecer. Pela cultura, né? Pelo que soube. Pra ver até onde, né? Enfim. Entender a história, né? É que nem assim, quando eu fui a primeira vez no museu do 11 de setembro, eu tive essa, nossa gente, mas pra quê? Mas eu saí de lá com uma outra visão. Eu saí de lá com aquela coisa assim, eles conseguiram transformar da tragédia que foi, que muitas pessoas nasceram depois daquilo, não sabem o que realmente aconteceu, como foi aquela situação. E se for ver, é recente. Gente que visita hoje, tava lá, aquele... Exato, e daí só que assim, ó, e aquilo é muito mais uma homenagem... Você acha? Para quem não estava, para quem morreu naquele momento. Se você entrar, eu já fui nele 3 vezes. Cada vez que eu entro lá, eu enxergo ele de uma outra maneira. A primeira eu fui como arquiteto. Então eu vi a estrutura que eles criaram, eu falei, fantástico, daqueles escombros todos criarem aquela situação. Depois você vai como turista. E depois que você já foi 2 vezes, que você já sabe o que você vai ver, você vai para enxergar o que eles realmente querem mostrar. Que é a função de todo museu e que o ser humano não consegue ver. Que nem assim, o ser humano entra no Louvre, corre corredores e corredores para ver a Mona Lisa, mas esquece de sentir tudo o que acontece no restante. Por quê? Porque o fato eu tenho que chegar na Mona Lisa e tenho que tirar uma foto. Mas isso, eu tava falando sobre, tipo, fazer da desgraça um momento ali. Mas eu acho que não é questão de receber dinheiro, de ganhar com a desgraça. Eu acho que é muito mais de você mostrar que aquilo foi importante. Foi um marco, foi importante para a civilização, né? Porque, assim, eu acho que o pior de tudo é os campos de concentração. Nossa, sensacional. Só que assim, eles têm que estar ali porque aquilo existiu. Não é algo não dá pra que... pagar. Exato. Não. Então, assim, você pode ou não ver. Mas é uma emoção que você vai carregar e vai te... Mas tanto que assim, você quase não vê ninguém tirando fotos dentro do campo de concentração. E quem tira, todo mundo olha com aquela cara meio desnecessário, né? Enfim. Bom, pra finalizar, posso fazer a última pergunta? Você tem alguma importante pra fazer? Faz a pergunta e depois eu tenho outro questionamento. Tá bom, calma aí, produtor, é rapidinho. É que esse assunto a gente vai ficar aqui 5 horas. Se a sua pergunta for meu questionamento, tá tudo bem. Não, acho que não vai ser, não. Então tá bom. Só vou falar uma coisinha, então. Dessa vez é minha vez de interromper. Ó, já tá querendo roubar o meu lugar. Na parte que você falou, cada vez que você vai num lugar, você enxerga alguma coisa diferente. No seu caso, foi em Nova York. Mas eu acho que isso tá vinculado em qualquer destino que a gente vá. Sim. Sabe por quê? A gente não tem muito hábito, eu digo a gente no modo geral, de pesquisar onde a gente está indo. A gente vai pelo efeito manada, a gente vai por repetição. Então a gente chega lá, você teve a oportunidade de ir 3 vezes para Nova York. Então você conseguiu ver alguma coisa que você acha que é aquilo lá que eles têm para oferecer, né? Mas se você tivesse pesquisado um pouquinho, talvez você enxergava antes não vou falar da minha experiência em Nova York, mas aí, eu entendi. Mas você tá totalmente certo. Isso Por isso que eu acho... Você estuda o lugar, a história do lugar e vai, você já vê tudo do jeito. É porque tem gente que chega na cidade e fala, o que tem aqui para ver? Não, o que tem aqui para ver? Em vez de, por exemplo, vou pra Barcelona, porque eu quero ver a Casa Batlló, eu quero ver não sei o quê, eu quero... Então é isso que eu tô lá pra ver. O que vem a mais é a mais, beleza, mas você não... Mas você sente, né? Você sente o lugar, deixa ele absorver e você... Também. Faz aí, depois eu faço. Não, pode fazer que a minha tem que ser final mesmo. Não, tá criando expectativa. Eu quero saber agora, próximas previsões pra fim de pandemia. Aqui, ó. Você acha que fim de pandemia, pessoal ali louco pra sair da jaula, querendo viajar, lá.
O que volta primeiro? Viagens resort, viagens internacionais, cruzeiro, visita pra lua, tipo, o que você acha que vai voltando, assim? Visita pra lua. Olha lá, olha o destino. Tô pensando. Na verdade, já está acontecendo, né? A retomada do turismo, que é o termo que o pessoal está utilizando, ele já está acontecendo. Então, primeiro foram pousadas mais afastadinhas, depois vieram os resorts, que já estão acontecendo. A gente já vendeu resort esse ano inteiro, já vendeu hotéis esse ano inteiro. Cruzeiros, a gente teve um cancelamento em massa no final do ano passado. Esse acho que demora um pouco. Mas já está tudo confirmado para o final desse ano. Então, tá aí para novembro, tudo funcionar normalmente os cruzeiros. E estamos vendendo, inclusive. Então, assim, a gente tem cruzeiro saindo em novembro já. Até abril a gente tem cruzeiro. Então, e tá vendendo. Então, tá acontecendo. A galera tá aceitando ficar num cruzeiro? Então, se fosse... É engraçado, realmente é uma coisa que eu mesmo comprei um cruzeiro. Pra mim, eu vou viajar em Tá março. com preço bom. É um passeio bem Bom bacana, saber. inclusive. Bom É uma saber. saída no Rio de Já Janeiro. sei o que vai ser o que o desconstruindo vai pedir. Vai ser uma viagem nossa, eu com a minha esposa e um casal de amigos, que vai ser uma viagem, assim, de fim de pandemia, sabe? Uma viagem bem bacana. De relax. A gente vai passar 3 noites, vamos deixar a filhinha lá com a sogra, né? E vamos fazer uma viagem tranquila. Então, Criança só sofre. 3 noites no Rio de Janeiro, mas não dá. Vamos de Beto Carreiro? Vamos lá. Então, 3 noites no Rio de Janeiro, depois 3 noites no Cruzeiro, fazer uma viagemzinha completinha. Então, eu comprei. Então, se você perguntasse pra mim, eu como passageiro, falar, você viajaria de Cruzeiro hoje? Hoje, não. Não viajaria. Só que o que a gente vê, ou tá acompanhando diariamente, são tudo melhorando, as vacinas estão chegando, tá tudo acontecendo. Então, assim, lugares que já estavam tomando já estão bem mais na frente do que a gente. Então, tá acontecendo. Se você não acreditar que as coisas vão melhorar ano que vem, é difícil. A gente vai ter muito pessimismo daí, né? Por mais que eu sou um pouquinho mais ao contrário, eu sou mais otimista do que pessimista. Então, mas sim, Previsões o pessoal boas. está vendendo, o pessoal está comprando cruzeiros. Europa estão começando a buscar agora. Essa semana começou, porque a França começou a liberar mais algumas restrições. Suíça já liberou algumas restrições, mas Suíça não é um destino tão comum para brasileiro viajar. O custo Devido ao de lá clima. ele é também diferenciado, né? Alguns pacotes para os Estados Unidos a gente vendeu também, mas é aquele esquema que tem que ficar 14, 15 dias no México e depois seguir para os Estados Unidos. Então, assim, não é todo mundo que tem disponibilidade de tempo e dinheiro para fazer uma viagem nesse sentido. Então, Braulio, pra gente finalizar, porque o nosso produtor tá gritando em silêncio, eu vou te explicar. Você vai entender que quando ele olha assim, ele tá... Querendo dizer que... Que era a nossa... Quando ele fica vermelho, assim? Nossa pergunta assim, final, não é nem uma pergunta, eu quero que você dê 5 dicas rápidas para quem quer viajar. Independente, vamos esquecer pandemia, a pessoa que sempre teve sonho de viajar, mas fica com medo, 5 dicas rápidas assim, ó, faz isso, além de procurar um agente de viagem. Então essa a gente ignora, então você tem outras 5, que essa daí a gente já sabe, procure um agente de viagem. Tá. 5 dicas rápidas. Bom, primeiro decidir qual experiência que você quer ter. Então, isso é muito importante para você escolher entre um resort ou... Peraí. Isso. Pode ser. E a outra dica importante é tentar entender um pouquinho do destino, o que vai te oferecer lá e o que isso vai te custar caso o seu orçamento seja limitado, tá? São 3 dicas aí, tudo junto. A dica... Não, eu falei, ver o que vai te oferecer e o que vai te custar. Já são deu 3 dicas aí, ó. Tá Poxa, sendo beleza. muito bom. Bom, Faltam 2. faltam 2, vamos lá. Nossa, essa pergunta nenhuma foi combinada, na verdade, né? Não, Então- não. Ele tá desesperado Não é aqui, tudo que o que eu- briefing não que é a tudo gente que eu- mandou Na nada a verdade, ver. deixa eu só fazer um parênteses, ele acha que... as pessoas acham que é tudo combinado, isso aqui não é. Não é. A gente tenta, mas A gente escapa. tenta. Eu pedi, eu falei, me manda algumas coisinhas só pro teu A norte. gente vai, ó. Eu acho Só que a primeira. Eu tava no carro chegando aqui, eles mandaram, ó, toma aí, ó, mais ou menos a ideia. E nada que a gente mandou seguiu. Exato. Não, nada. Acho Bom, que o tempo da pessoa, igual você falou agora de Estados Unidos. Eu quero ir isso, passar legal. 5 dias. Não dá. Você tem a que parar disponibilidade, antes, né? exato. É. A disponibilidade de tempo que ela quer investir na viagem também, né? A experiência que eu já comentei.
E também muito cuidado, tanto compras online ou offline, né? Ou em agências, com preços fora do padrão. Então, O golpe tá aí, quer quem quer. exatamente. Então a gente tem empresas que estão vendendo pacotes para outros anos, inclusive como curiosidade, não é possível vender nada além de 11 meses a partir de agora. Porque as companhias aéreas não liberam essas vendas e muitos hotéis, a maioria dos hotéis não liberam essas vendas também, porque ninguém sabe o que vai acontecer com o dólar, ninguém sabe o que vai acontecer com tudo daqui a 1, 2 anos. E tem empresas que vendem esse futuro. Então, muito cuidado com isso. E a parte que a gente estava comentando, a questão da mudança, desculpa, não é tão dica, mas é informativo. Da mudança de questão de online e de agência de viagem. A agência de viagem está entrando no mundo online, né? Como eu comentei. E mudou também, porque todas as empresas de tecnologia, que você pegar, até mesmo a Nubank, que dá prejuízo, mas por que ela vale tanto? Assim como acontece com empresas de tecnologia na parte de viagens. Então, até um ponto era por dinheiro, e em algum momento elas têm que começar a pegar dinheiro. Isso também mudou. É coisa que... porque o que eu quero dizer, onde que eu quero chegar com isso é assim, em algum momento, há 5 anos atrás, mais ou menos, por volta daquilo, o preço online, ele era bem competitivo, ele era bem diferenciado de uma agência de viagens. Hoje, já não é tão mais diferente. Então, muitas vezes a gente consegue cobrir, ou até mesmo mais barato do que um valor online, e ainda assim você vai ter toda a estrutura, todo o empenho de uma equipe por trás disso. Então, tanto é que a gente fala para a pessoa, se você achar alguma coisa, traz pra gente que a gente vai fazer negócio. É verdade, eu fiz Então... essa semana, não deu certo. Gente, então assim, ó. Fantástico. Braulio, o que Conta você vai pra dar de viagem pra nós? Assim, ó, só pra saber. Porque a gente sempre ganha algo de quem a gente conversa Nossa, aqui no agora podcast. Fala, Entendeu? cidadinha Viagem de pra amanhã, pra... Não, então assim, ó. Fale pra gente, assim, quais são as redes sociais que pode encontrar vocês, a agência e tudo mais. E pra gente estar finalizando aí, porque senão o nosso produtor vai tá arrancar. Bom, é Agastur, com X, agastur.piracicaba, é lá no Instagram. A gente tem o Facebook também. Lá no Instagram tem o linkzinho, você pode solicitar a forma que você preferir o contato, tá? Então você pode selecionar ligar, ou seja, ligação telefônica, como chegar, ou seja, vai lá, toma um cafezinho com a gente, conversa com a gente, ou até mesmo pelo um sistema online que você consegue falar com a gente diretamente, ter todo o acompanhamento ali, ou o WhatsApp. Então a gente tem várias formas de comunicação aí. Não tem como escapar. Não tem a gente tá para agradar vocês. Então aí encontrar a viagem perfeita. Brinde. Gente, é isso. Que a gente volte a viajar logo. Amém. Se Deus quiser. Então, Valeu, gente, ó, procurem lá a agência do Braulio e qualquer coisa, entre em contato que a gente indica pra vocês. E é isso. Até e dá mais. ideias de viagens pra gente aqui, ó. Porque a gente tá louco aqui. Porque a gente vai ganhar uma viagem e não pode falar ao vivo, assim, porque Ao senão vivo fica não muito pode, ruim. né? Mas, Obrigada. gente, obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.